Fala galera, sejam novamente bem-vindos ao nosso curso de Padawan de SQL Server. Hoje, dando continuidade aqui às nossas aulas, a gente vai aprender um pouco mais sobre funções nativas do SQL Server, o que são elas, para que elas servem, então bora lá. Lembrando galera que esse vídeo aqui faz parte de uma sequência de aulas, né? Então para vocês conseguirem aproveitar da melhor maneira possível essa aula aqui, é importante que vocês tenham assistido às demais aulas, tá bom? Então vamos começar aqui, coloquei uma colinha aqui de tudo que a gente vai ver hoje no curso para não esquecer de nada. Então vamos lá. Dá um new query aqui galera, loga na nossa base de dados, vocês já sabem como fazer isso. Vamos utilizar nossa base, escola, beleza. Primeira coisa galera, que eu vou mostrar para vocês é o count. Antes disso, o que é uma função do SQL Server? São basicamente funções que você utiliza para fazer tratamentos, cálculos matemáticos, validar expressões. Então, tudo aquilo que você utiliza para realizar algum cálculo ou algum tratamento dentro do seu banco de dados, tá? O SQL Server ele tem funções nativas, que são justamente algumas das que eu vou te mostrar para vocês aqui. Eu separei as mais importantes aqui, que eu acabo utilizando no meu dia a dia, mas ele tem diversas outras. E no curso intermediário que a gente vai ter daqui a pouquinho, eu vou ensinar vocês como vocês criarem suas próprias funções e para fazer tratamentos específicos do que vocês precisam, tá? Então, bora lá. Vamos criar uma tabela aqui, pessoal, só para teste. Page table, tratar CPF. Só um exemplo. Vamos colocar aqui um ID, um código aluno, só para exemplo, int identity. Rogério, o que é esse int identity? Eu já expliquei numa aula anterior, galera. Então, se vocês não sabem, dá uma... Aqui vai ser o CPF vai ser um char de 11. E por que char e não varchar, também já expliquei isso em uma aula anterior, galera. Então, beleza. Vamos criar uma tabela bem simplesinha aqui, sem PK, sem nada. F5 aqui. Beleza. Agora vamos fazer um insert nessa tabela aqui. Então, insert into tratar CPF, values 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Inserimos lá os 3 registros. Também já ensinei vocês como dar insert na aula anterior. Então, beleza. Vamos lá. Então, a gente tem aqui a tabela basicamente com o código do aluno e o CPF. A primeira função que a gente vai ver aqui é o count, galera. Para que serve o count? Basicamente, ele serve para eu contar a quantidade de registros que eu tenho na minha tabela. Então, aqui no caso eu tenho 3 linhas. Então, eu vou dar um select count. Tratar CPF. Ele me trouxe aqui 3 registros. Tá. Digamos que eu tenha mais de um registro de CPF na minha tabela. Então vamos supor que o ID1 aqui ele vai se repetir 2 vezes. Então o que eu vou fazer aqui, galera? Eu quero contar a quantidade de registros agrupada pelo CPF. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui vírgula, vou colocar aqui o meu CPF, vou colocar aqui group by. O group by ele está na nossa lista aqui. Vou trazer ele aqui para cima. O group by, galera, ele serve para agrupar, como o nome diz, os meus registros do meu retorno do meu select. Então, vocês podem ver que aqui, ó, o que ele fez? Ele deu um count, então ele contou agrupado por CPF. Ou seja, aqui, o 1, que ele tem 2 registros na minha tabela, ele trouxe aqui, ó, ele tem 2 registros.
Os 222, ele trouxe 1. No 333, ele trouxe 1. Se eu inserisse mais um registro aqui do 333, por exemplo, executar novamente minha consulta, ele trouxe aqui, ó, tem 2 registros, o 222 tem 1, e o 333 tem 2 registros, tá? E a sintaxe dele é sempre assim, ele sempre vai por último aqui do seu select, depois do seu from, dos seus joins e dos seus where. Aí vem aqui, ó, group by, e também você pode agrupar por mais de uma coluna também. Então você pode ter, sei lá, CPF, nome, tá, beleza. Vimos o count e o group by. Agora a gente vai ver um cara chamado distinct. Nossa tabela aqui, ela tem alguns registros que se duplicam aqui de CPF. Beleza, galera? Digamos que eu queira trazer somente um registro para cada um desses caras que se repetem aqui. Então o que a gente vai usar? O distinct. Vamos ver como que ele funciona. Vocês, dentro daqui do select, vocês colocam distinct e o nome da coluna que vocês querem. Então ele trouxe aqui somente os caras, um registro para cada um dos caras que se repetem. Então ó, tem um registro 1, um para o 222 e um para o 333. Beleza, galera. Digamos que eu coloque aqui também a minha coluna de código aluno. O que ele vai fazer? Ele vai trazer os registros duplicados ou não? Para um pouquinho o vídeo aí e dá uma pensada. Vamos executar aqui para ver o resultado. Ele não trouxe, ele trouxe a minha tabela inteira. Por quê? O ponto do distinct, galera, é que ele faz o distinct para todas as colunas que estão dentro do seu select. Ou seja, por que ele trouxe aqui o registro duplicado? Porque para ele, o código aluno e o CPF aqui, eles são diferentes. Então, embora o CPF aqui se repita, o código aluno é diferente. Ou seja, ele só traria o distinct aqui no caso se esse registro aqui também fosse código aluno 1 e CPF 1. É a mesma coisa para o nosso amigo do 3 aqui, ó. Left e right. Quando a gente está trabalhando com dados, galera, muitas vezes a gente precisa fazer alguns tratamentos, né? Então, eu preciso, de repente, tratar o CPF, pegar um caractere. E se você não sabe, de novo, o que é caractere, eu já expliquei isso na aula de Data Types. Então, você precisa pegar um caractere ali e fazer um tratamento nele. Então a gente usa muito o left e o right no dia a dia, que são basicamente funções que a gente utiliza para trazer uma determinada quantidade de caracteres. Ah, Rogério, como assim? Então vamos mostrar isso na prática para vocês. Select. Então, trata CPF. Vou colocar na coluna do CPF. E vamos começar pela esquerda. Então vamos supor que eu quisesse, meu gestor me pediu os 3 primeiros dígitos de um relatório do cada CPF, por exemplo. Então você vem aqui, dá um left. Ele trouxe aqui. Então vocês podem ver que ele trouxe os 3 primeiros caracteres. Quero os 5 caracteres. Você só muda o parâmetro aqui. Beleza? Tá, deixa eu mudar um exemplo aqui, porque esse 1 é difícil de ver. Então, 1, 2, 3, 4. Inserir esse registro aqui. Eu vou colocar ele dentro do meu where. Também já expliquei isso. Então vocês podem ver que o meu CPF aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, ele trouxe do 1 até o 5. E o right é a mesma coisa, só que é o contrário, da direita para a esquerda. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 2, ele vai me trazer somente os 2 primeiros caracteres partindo da esquerda, beleza? Eu vou deixar inclusive aqui os 2 exemplos para vocês utilizarem. Então, left e right. Uma coisa muito importante, galera, quando vocês necessariamente não se sintam obrigados a decorar a sintaxe específica de cada coisa, tá?
No site da Microsoft eles colocam vários exemplos lá de como utilizar isso, a sintaxe e tudo mais. Então se vocês tiverem qualquer dúvida, coloquem lá, por exemplo, select left SQL Server. Ele vai te trazer exatamente como que é a sintaxe daquela função que você está tentando utilizar, tá? Eu mesmo, às vezes, no meu dia de trabalho, assim, eu sei o que eu preciso fazer com aquela função, mas às vezes você sempre acaba esquecendo como utilizar ela, então é bem importante vocês terem isso em mente, tá? Beleza. Substring. Então já vimos o count, o group by, o left. Agora a gente vai ver um cara chamado substring. Inclusive eu vou dar até o exemplo disso que eu falei agora. Vamos ver aqui, ó. Substring SQL Server. É no site da Microsoft. Para que serve o substring, galera? Basicamente você consegue trazer a mesma lógica do left e do right, só que você consegue falar no substring qual que é o ponto de partida do seu dado, até que caractere que você quer que ele vá, tá? Então, por exemplo, vamos supor, você não sabe a sintaxe, você vem aqui no site da Microsoft, ele já está deixando aqui, ó, substring. Então ele tem aqui a sintaxe de exemplo, tá? Isso para tudo. Então a gente viu o write aqui, ó. Ele tem aqui, ó, a expressão, qualquer, tá? Então sempre que vocês tiverem dúvida, não tentem se atentar a decorar exatamente a chamada de cada função, mas basicamente o que ela faz só, tá? Então aqui a gente tem a substring, qual que é o caractere de expressão, onde que ele começa e qual que é o tamanho. Então vamos ver isso na prática aqui. Então select tratar CPF, asterisco from, substring, abre parênteses, qual que é o dado CPF, vamos pegar como exemplo o nosso carinha aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Então, eu quero que ele comece no terceiro caractere, que é o 3, e vá até o 8º caractere. Vamos ver o resultado, galera? Então, ó, ele começou no 3 aqui, então ele trouxe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Vamos supor que eu quero que ele vá só mais 2 caracteres aqui. Então, coloco o 2 aqui. O que ele trouxe? O 3 e o 4, que são 2 caracteres. 3 do 3, né, que é o terceiro, que é onde ele começa, o ponto de start dele. E ele me trouxe 3 caracteres. Então, o 3, o 4 e o 5. Legal, né, galera? Beleza. Vimos o substring, vamos jogar ele aqui para cima. Já falei também do distinct. Vamos aprender um pouco mais sobre o len. Então o que o len faz, galera? Ele basicamente traz a cadeia de caracteres de cada coluna. Deixa eu exemplificar para vocês aqui. Vou colocar aqui, ó, select len. Vou colocar a minha coluna de CPF. O que ele trouxe aqui, ó? Que todos os meus caracteres, todas as meus dados dessa coluna tem 11 caracteres, certo? Eu vou criar, galera, eu acho que eu vou criar aqui uma outra tabela para exemplificar isso para vocês. Então, eu vou deixar o CPF aqui de lado e vou criar uma tabela com, dar um drop na minha tabela e vou criar com o nome. De 60. Então, eu criei aqui, galera, na minha tabela a coluna de nome. Vou colocar aqui, sei lá, João, Zé, Luiz, Pedro. Então, cada um aqui tem, eles têm caracteres diferentes. Então, vamos executar aqui. Inserir aqui os 4 registros. Beleza, então a gente tem lá o João, o Zé, Luiz e o Pedro. Vamos dar um select aqui. Se a gente colocar o CPF, ele novamente vai trazer tudo 11, porque todos têm 11 caracteres. Vou colocar um nome aqui. A gente vem aqui, ó, nome, select nome, tratar CPF. E vamos colocar do lado o nome, né? Vai ficar mais fácil de ver.
Ele trouxe aqui, ó, o João tem 4, o Zé tem 2 caracteres, o Luiz tem 4 e o Pedro tem 5. Beleza, galera? Tá, então vemos o len. Bom, galera, uma função que eu não tinha colocado na minha listinha, mas é importante falar para vocês, é o max, tá? Tanto o max quanto o min. Basicamente, ele traz a quantidade de... o valor máximo que você procura dentro do seu select e o min traz um valor mínimo, né? Então a gente vai pegar como exemplo aqui, ó, tratar CPF. Max aqui nesse cara aqui, ó. Max CPF. Ele trouxe aqui, ó. Nosso valor máximo que tem é o 33333, tá? Se a gente tivesse um outro cara aqui, ele vai trazer o 9999999. Beleza. E o min é o contrário, então ele vai trazer o menor valor. Agora, galera, olha o pulo do gato. Você consegue fazer uma função dentro de outra função. Ou seja, o max e o min eu consigo utilizar eles para números. Então eu consigo ver valores numéricos. Mas vamos supor que eu quisesse ver quem tem o maior nome dentro da minha tabela. Como que eu faria isso? Então, vocês virem aqui, ó. Primeira coisa, nome do aluno. Vamos executar. Ele me trouxe aqui 5, beleza. Aí a gente coloca aqui nome e group by. Aqui ele me trouxe a quantidade de caracteres. Então eu sei que, por exemplo, o Pedro e o Roger têm 5 caracteres. O João tem 4 e o Zé tem 2. O que eu fiz aqui, galera? Eu dei um len para ele saber qual era o tamanho de caracteres. Depois eu dei um max. E depois aqui eu coloquei na vírgula o nome do meu aluno e agrupei esses dados. Lembra que aqui no count a gente precisou, para agrupar por CPF, colocar a função, o CPF e dar um group by para ele agrupar os valores? Aqui nesse caso é a mesma coisa. Então eu tenho uma função dentro de outra função com o meu dado de nome do aluno, agrupando por ele. Então ele me trouxe aqui, ó. Vamos supor que você queira ordenar do maior para o menor. Então, a gente já aprendeu isso também na nossa aula de select. Mas aqui, ó, você consegue, dentro do group by, utilizar o order by. E aí eu coloco aqui, ó, a ordenação pela minha função aqui, ó. Ó que legal. Você tem aqui, ó, a quantidade de caracteres. Você pode colocar até um eles aqui, ó. Tamanho. Então, executa aqui. Tamanho, o nome do aluno. Então, o Zé tem 2, o João tem 4. Legal, né, galera? Beleza. Qual que é a nossa... Vou mostrar para vocês a questão do concat. O SQL, galera, ele tem uma função de concatenar as strings. Então, vamos procurar aqui, ó, concat. Tudo isso daqui são funções que eu ainda não falei para vocês, tá? Eu estou fazendo por ordem de importância que eu mais acabo utilizando no dia a dia, mas a gente vai ver todas elas, algumas mais para frente, outras já na próxima aula. Mas a ideia é passar tudo aqui para vocês, tá? Mas é muito conteúdo, então a gente está indo por partes. Então aqui, ó, a gente tem o concat, galera, que basicamente serve para você concatenar string dentro do SQL Server, tá? Então você tem a sua string aqui, ó, Happy Birthday as result. E ele trouxe aqui, ó, Happy Birthday 1125. Quando que a gente usa isso no SQL Server? Basicamente, cara, dificilmente você vai usar o concat. A gente costuma utilizar mais um cara chamado mais. Então vamos mostrar para vocês aqui na prática. Select, vamos supor que eu queira trazer from tratar CPF
o nome concatenado do CPF por um... Então, vou colocar aqui nome mais CPF. Ele trouxe aqui, ó, João, 1, 2, 3, 0... Se eu quisesse dar um espaço aqui no meio, dá um outro maisinho aqui e dá um espaço. Trouxe aqui, ó, João, 11, 12, 13, Luiz, 333, Pedro, 1, 2, 3... Mesma coisa se eu quisesse dar um, por exemplo, uma barra, mesma coisa aqui. Quando vocês forem colocar caracteres para concatenar, então você tem que sempre colocar dentro da aspa simples, tá, galera? Tá bom. Então, isso daqui, pessoal, vale, esse exemplo específico, vale basicamente para concatenar string, tá? Então, o seu tipo de caractere que você está comparando tem que ser string. Ah, Rogério, eu quero concatenar string um número. Eu vou mostrar na próxima aula, porque para isso a gente precisa ter visto as conversões, tá? Então eu vou explicar na próxima aula para vocês como converter dados dentro do SQL Server e como que a gente concatena essas strings com os números, tá? Ah, mas o 1 aqui é um número. Tá, mas na hora que a gente criou nossa tabela aqui, a gente colocou ele como um tipo caractere, beleza? Isso é importante, então, galera. Tá, vamos lá então para o nosso desafio. A gente aprendeu aqui, nós vimos na aula de hoje, o count, group by, left, right, substring, distinct, len, max, min e concatenar os registros. No concat vocês esquecem que raramente, vocês não vão precisar disso para nunca assim. Então tá, vamos lá, galera. Agora o desafio é o seguinte, eu vou dar uns minutinhos para vocês aí. Os nossos CPFs aqui, eles estão todos somente os números aqui, né? Então com base no que a gente aprendeu hoje, galera, eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem tratar o CPF no retorno do select com o tratamento que seria basicamente isso. Então, 3 números, ponto, 3 números, ponto, 3 números, traço, 2 números. Vou dar um exemplo do dentro do select de vocês. Então, pause o vídeo. Com base em tudo que eu ensinei hoje aqui, vocês vão conseguir fazer isso, tá? E eu vou dar uns minutinhos aí e a gente já volta com a solução. 6h30 depois. Galera, espero que vocês tenham tentado aí. Vamos lá então para a solução do nosso select. Então a gente vai aqui, ó. Vamos ver tudo que a gente aprendeu então. Então a gente aprendeu left, right, substring, tá. Então vamos lá no select. Então, a nossa tabela de tratar CPF. Opa, falta um lugar aqui na base. Escola. Nossa base de CPF. Tá. Primeira coisa que eu vou usar aqui, eu vou usar o left. Então, left, CPF 3. Beleza. Deu um left CPF 3 aqui, vou dar um maisinho para dar uma concatenada. Ponto. Trouxe o ponto. Beleza, agora começa a dificultar, hein, galera. Vou dar outro maisinho para concatenar aqui. Então, o que eu vou fazer aqui agora, galera? Lembra o substring que eu passei para vocês? Então, substring... ele vai me trazer CPF da quarta posição e vai partir da quarta posição e vai me trazer 3. Beleza? Agora a gente vai seguir a mesma lógica, então. Dá outro maisinho para dar concatenada aqui. Outro ponto. Ficando bonitinho, hein? Beleza. Concatena de novo aqui. Agora a gente tem que trazer mais... copia e cola o substring aqui. Beleza. Ele vai partir agora do 7 e vai trazer 3. Vamos aqui. Aí, tá ficando chique. Outro maisinho para concatenar. Uma string para concatenar o meu traço. E agora, concatena de novo aqui o right. Então, right CPF, ele vai trazer 2 aqui. Vamos ver? Ó, que chique. Então ele trouxe aqui, ó, o CPF concatenado. Então o que dá mais visível aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Legal, né, galera? Então assim, isso é só o começo de tudo que a gente vai ter no nosso curso. Eu espero que realmente vocês tenham tentado fazer o desafio. Eu acredito que vou tentar nas próximas aulas, todas as matérias que eu passar aqui, eu dar um desafio para vocês. Porque a nossa área, galera, é uma coisa que eu defendo muito. Não é decorativa, mas a gente precisa definitivamente aprender para que as coisas servem e não decorar comando, tá?
Então, eventualmente, às vezes no meu dia a dia eu esqueço a sintaxe de um comando, alguma coisa assim, vou lá e vejo como que é a sintaxe dele. Mas é importante que vocês saibam para que cada coisa serve, beleza? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários aqui se vocês tiveram dificuldade para montar esse desafio. Aí, a próxima aula a gente vai falar sobre conversão de dados. Eu vou explicar para vocês como trabalhar com um tipo de data hora. A gente vai ver também como concatenar, como você trazer alguns resultados concatenando string com hora, string com tipo de dado inteiro. E é isso, galera. Como vocês viram, a gente ainda tem muita coisa aí pela frente. E espero que vocês estejam gostando do curso e até semana que vem, galera.